Boa tarde a todas, a todos e a todos. A gente está dando início hoje, dia 30 de junho de 2022, às 3h14 da tarde, ao nosso terceiro encontro, né? A nossa terceira jornada de estudos do GPIF, né? O nosso grupo de estudos e pesquisas interdisciplinar em formação humana, representações e identidades. Aqui conosco estão as professoras Viviane de Bona, Catarina Gonçalves, Maria da Conceição Silva Lima, professor André, e os alunos da graduação e da pós-graduação, aqui representados por Isabela Mello, Joana Maria, Carolina Evaristo, e se eu não estou vendo mais alguém aqui, vocês me deem um desconto, porque a tela está pequena. E Yuri Gonçalves, que está aqui nos assessorando nessa parte técnica também, né, além de ser integrante do nosso grupo. Na tarde de hoje, a gente vai tratar de um livro de um autor muito querido pelos brasileiros, né? É um espanhol que mora no Brasil há muito tempo, é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais e tem um amplo repertório intelectual mobilizado em livros, né? Livros que versam sobre vários temas que abordam a nossa educação, a nossa escola, os nossos sujeitos escolares. O Miguel Gonzalez Arroyo, ou Miguel Arroyo, como é conhecido aqui entre nós da academia, é um grande estudioso de temáticas que envolvem esses sujeitos outros, sobretudo sujeitos outros que não estão, ou que não estiveram durante muito tempo contemplados pela nossa escola. Para tratar um pouco de uma dessas suas abordagens, né, outros sujeitos, outras pedagogias, a professora Viviane vai dar início hoje a uma discussão sobre essa obra, né? Ela vai explicar melhor como ela vai fazer, mas de antemão eu acredito que todos que aqui estão vão ficar, se já não são, apaixonados pelas ideias do Miguel Arroyo, que foi, em algum momento, colega, contemporâneo do nosso querido, estimado e patrono da educação brasileira, o Paulo Freire. Vivi, então, fique muitíssimo à vontade, sobretudo para dizer como é que você quer que seja a dinâmica, né? Se você quer falar aí as 2 horas sozinhos, ou se você quer ter aí... debater, né? Um debate concomitante. Então, gente, boa tarde, né? Todas as pessoas que acompanham, bom dia, boa noite para quem for assistir depois, em outro momento. Que o que é interessante é que a gente, produzindo conteúdo, podendo deixar que as pessoas tenham acesso depois, a gente alcança mais ainda essa discussão que a gente faz, né, frequentemente na universidade, e que depois pode alcançar aí outros contextos e outros espaços. Eu peço para que vocês digam para mim, caso tenha falhas aqui, porque eu estou com 2 computadores, só nessa parte inicial, né? A professora Railane já explicou e falou de qual obra nós iremos falar e de qual autor, né? Um autor muito querido, como Rai falou, e que nos leva a refletir sobre outras possibilidades. Né? Então, não é à toa que o nome do livro é Outros Sujeitos, Outras Pedagogias. E uma das coisas que eu queria chamar a atenção é justamente que em todo o livro, quando o autor se refere a outros, ele sempre coloca com letra maiúscula, o outro. Né? Então, para que a gente sempre perceba que esse outro é alguém, que esse outro está sendo considerado. Então, ele não é apenas um substantivo, mas a gente dá uma identidade de uma palavra própria, né? Porque esse outro pode ser entendido em diferentes contextos e por diferentes instâncias que a gente vai estar discutindo de quem está por fora ou que não é considerado em determinado poder ou determinado aspecto aí político, social, educacional, e que a gente vai refletir. Então, a ideia, a gente não vai dar conta de falar da obra toda, e nem mesmo acho que no outro encontro, né, Rai? 2 encontros são poucos para tudo que ele traz. Não sei se para vocês, mas para mim travou. Para mim também. Porque vai trazendo argumentos, vai trazendo questionamentos.
Pronto. A chuva fez algumas internets ou alguns provedores aqui ficarem capenga. Falar em chuva, quero dizer para quem está assistindo de fora que Recife está prometendo, entre ontem e até amanhã, dias muito ensopados. Amanhã tem um pleno, pode não. É presencial, Maria? Presencial, não voltou normal? Volta normal. Não sei se a chuva vai deixar, né? Porque disseram que ia cair. Oi, gente. O pleno vai continuar. Está explicada a minha Ficou melhor? Ficou melhor? Ficou melhor. Pronto. Agora talvez tenha alguns ruídos de casa, mas é coisa que acontece quando a gente está em casa, né? Remoto, cachorros, construções, pronto. Então, vamos continuar. Obrigada. E eu trouxe inicialmente algumas informações sobre o professor Miguel Gonzalez Arroio, né? Algumas informações básicas, porque não dá conta de a gente buscar e trazer o lápis dele, né? Mas é interessante a gente conhecer com quem a gente dialoga. Acho que uma das informações muito interessantes que Rai já deu é que realmente ele dialoga muito com as ideias freirianas e possivelmente dialogou, né, com ele de forma presencial em vida, mas alguém que nos seus escritos mantém a obra freiriana viva, né? E essa possibilidade de a gente estar sempre discutindo quando a gente pensa essas ações coletivas, né? E toda essa diversidade existente. Então, ele possui graduação em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política e doutorado em Educação. É professor titular emérito da Universidade Federal de Minas Gerais e foi secretário adjunto de Educação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, coordenando e elaborando a implantação da proposta político-pedagógica Escola Plural. Acompanha propostas educativas em várias redes estaduais e municipais do país e tem experiência na área de educação, com ênfase em política educacional e administração de sistemas educacionais, atuando principalmente nos temas educação, cultura escolar, gestão escolar, educação básica e currículo. Tem muitas obras, na própria orelha do livro tem algumas obras que são relevantes, né, que ele é autor. Também ele já tem, depois desse, outros livros, que se a gente colocar o nome dele rapidamente vai aparecer em toda essa discussão que é feita. E eu queria dizer da minha alegria, né, e até assim, na minha breve passagem por essa vida acadêmica, que foi de mediar uma mesa, no qual ele foi um dos convidados no 11º Colóquio Paulo Freire. Então, foi uma honra poder dialogar, né, estar com ele nesse momento, junto com a professora Rita Potiguara, né? Então, era alguém falando de sua vivência, com alguém que explica, que discute, que traz reflexões sobre esses outros sujeitos e sobre essas outras pedagogias, sobre esse conhecimento que acontece em outros territórios, em outros espaços, ou, se a gente for considerar, em todos os territórios e em todos os espaços. E aí a proposta justamente é que eu traga algumas questões, né, alguns pontos principais para a gente compreender essa obra, que ele vai organizando em tópicos, justamente. E aí eu acho que à medida que eu for falando, se vocês se sentirem... vou sair da outra reunião, que era só para apresentar isso. Se vocês se sentirem à vontade, né, para ir falando, se tiver vontade de complementar, de dizer algo, por favor, façam isso. A ideia não é que eu fique aqui, né, porque eu fico até tensa quando se pensa, porque eu até disse para a Rai, eu não falo muito. Então, falo pouco. E ela acredita nisso, piamente. É isso. Bom, logo na obra, na parte inicial, né, que ele fala a moda de apresentação, ele já começa colocando assim, as teorias pedagógicas indagadas. E aí a gente se reflete, o que quer dizer quando a gente indaga teorias pedagógicas? Por que ele está indagando essas teorias?
Então, justamente porque ele diz que se a gente for entender essa construção de um conhecimento teórico, pedagógico, né, que perpassa o domínio do que se entende que é esse ensinar, esse aprender, e de quem está nesse contexto de dominação desse poder, né, justamente elaborou determinadas teorias que vão ter uma perspectiva que, por vezes, carrega aquilo que acredita de homogeneidade ou do que deve ser a formação do sujeito e que deixa outras histórias, outras pessoas, outras instâncias, outras experiências e outras vivências sem serem consideradas. Então, ele indaga justamente essa escola, esse meio acadêmico, né, seja a educação básica, a educação pública, a universidade, ele se dirige muito à questão da formação de professores, à questão das licenciaturas, de quais são as teorias e o que essas teorias pensam sobre o sujeito, sobre o ser humano, sobre as pessoas, sobre as outras pessoas, que, de certa forma, mantém um único, eu posso até dizer assim, um único lado da história, uma única faceta, né? Excluindo outras pessoas. Agora, essa questão da exclusão eu até quero retomar depois, porque é interessante que ele vai também fazendo a gente refletir sobre, por vezes, quando a gente considera que há um outro à margem, que há alguém excluído, como é que essas pessoas que numa determinada concepção, numa determinada teoria, diz que é excluída, se considera. Será que quem a gente fala que é excluído realmente se considera excluído? Será que quem a gente fala que está à margem realmente, né, entende esses dois lados de abismo e é simplesmente a gente categorizando que a gente vai conseguir transformar, né? Quem está dentro ou quem está fora, quem está de um lado ou do outro da margem, quem é incluído ou quem está incluído, porque aí ele coloca qual é a perspectiva de inclusão que a gente tem. É uma perspectiva de trazer aquele outro para esse nosso próprio pensamento, né? Ou é entender o pensamento do outro, as pedagogias, as formações, as práticas que acontecem nesses diferentes âmbitos, para que a gente possa dialogar e estreitar os laços. E também pensar e criticar aquilo que a gente considera, o que a gente coloca aí dessa forma... como é que eu posso dizer, que é considerada correta, né? Fala-se até nessa questão do pensamento abissal, naquilo que é colocado como verdade única e, enfim. Então, ele critica e, na verdade, ele faz a gente refletir. Ele tem uma escrita muito didática. Não sei se assim vocês consideram, não sei se a André também considera isso, mas, às vezes, é repetitivo, né? Porque ele vai dizendo a mesma coisa com diferentes palavras, mas é importante isso, porque a forma que ele vai escrevendo faz a gente se repensar. Eu fico em choque cada vez que eu penso isso, porque, por vezes, quando eu estou pensando nesse outro, eu estou pensando também com um olhar que eu fui formado, que nem sempre considera a especificidade de sentimento daquele outro que vive a sua especificidade e a sua singularidade. Então, é mais complexo do que simplesmente eu dizer que existe um outro que eu tenho que considerar. Né? E quando eu trabalho para essa emancipação, para essa aceitação, eu tô trabalhando como? Para apenas trazer ele para o meu pensamento ou para também entender o pensamento deles e tentar trocar e dialogar? Então, ele começa afirmando, a partir da afirmativa de Eric Hobsbawm, eu acho que André gosta bastante, né, André? Desse historiador, que diz que... a tomada de consciência política das populações primitivas, que tornou o século XX o mais revolucionário da história. Né? Então, ele pega essa afirmação de alguém que afirma naquele século, né, no século XX, que ele foi o mais revolucionário. E aí ele continua, então, questiona, né, quem são essas populações que tornaram o século XX e continuam tornando o século XXI o mais revolucionário da nossa história. Né? Então, não é aquele século. E quem são essas pessoas? Que revolução está se falando? Então, ele mesmo responde que, no contexto latino-americano, são os grupos sociais que se fazem presentes em ações afirmativas, nos campos, nas florestas, nas cidades, questionando as políticas públicas, resistindo à segregação, exigindo direitos, né? Que são esses outros sujeitos que são revolucionários.
né? E aí ele coloca essa questão dos direitos, inclusive o direito à escola, o direito à universidade. Então, é muito presente quando ele fala, né, de outros sujeitos, outras pedagogias. Ele diz, esses outros sujeitos precisam estar nesse contexto da escola, né, da universidade, mas precisa que ela se repense, que a docência, que as pedagogias que hoje são utilizadas repensem, elas se desestruturem, para que elas possam contemplar esse outro tão singular, tão específico e tão humano também, que por vezes acaba sendo, de uma forma pré-concebida, marginalizada, né? Porque ele não se encaixa naquilo que é um padrão que se diz do que ele deve ser. Então, se ele não atende àquele padrão, eu vou colocar ele como alguém que é subalterno. Ele até fala essas questões de submissão a que algumas pessoas que são consideradas e que aí elas nem seriam pensadas, elas estão nulas em determinados aspectos. E aí ele coloca, né, são os coletivos sociais de gênero, etnia, raça, camponeses, quilombolas, trabalhadores empobrecidos, que se afirmam sujeitos de direitos. Ou seja, eles se reconhecem também como fazendo parte dessa vivência, desse mundo, e tendo direitos, né? E aí buscando, se organizando de forma coletiva, o que é muito interessante é que ele sempre coloca essa organização coletiva e não individual, né? Para que eles também sejam considerados. E aí, quando ele coloca, são outros sujeitos. Esses outros sujeitos têm seus filhos e filhas que se fazem presentes nas escolas públicas e que exigem acesso às universidades. Justamente por essas pessoas transitarem nesses espaços, é que precisa pensar que são outros educandos, né? Porque são outras pessoas que comumente estavam nesse espaço, chegando até ele, fazendo com que as estruturas elas sejam, de certa forma, estremecidas, e que também precisa essa própria estrutura se reorganizar. São movimentos que tomam consciência de populações mantidas por séculos sem direitos sociais. Então, quando ele fala essa tomada de consciência, é uma tomada de consciência tanto das pessoas que, de certa forma, estariam num lado de opressor, né? Como também dessas próprias populações que precisam entender que elas não têm direitos porque aquilo não é algo certo ou comum da vivência e da existência delas, mas é porque a sociedade, dessa forma, faz com que elas não tenham consciência disso, né? Então, é como fazer com que as pessoas, com os coletivos, nas ações, compreendam que elas possuem identidade, que elas possuem, sim, algo que oferece conhecimento, que transforma, que é cultural, que é de sua especificidade, e que precisa que as pessoas respeitem a sua forma de ser. Então, eu não vou em busca daquilo que o outro diz que tem que ser. Ele precisa compreender que eu tenho que eu tenho algo que eles também precisam aprender e viver. E aí, justamente, quando acontece essa tomada de consciência, né, que foram por séculos mantidos em situação de pessoas sem direitos, né, que não têm seus direitos a teto, à saúde, à educação, ao que ele fala de uma cidadania plena, elas não vão em busca apenas disso, mas essas ações organizadas, esses espaços, e aí ele fala muito dos movimentos sociais, né, desses aspectos, dessas ações em movimento, elas vão justamente interrogar o Estado e suas políticas. Então, elas simplesmente não vão dizer, nós queremos também isso, mas nós queremos mostrar esse outro aspecto e interrogar para que a gente transforme também quem está em outra situação, né? E aí interroga também, claro, né? A gente está falando no aspecto social, no Estado, suas políticas públicas, seja em todas as áreas que elas vão estar aí, né? Educação, saúde, moradia, enfim. E quando a gente traz especificamente para a educação, interrogam a própria docência, né? Interrogam, como eu já falei, o pensamento pedagógico, as práticas de educação popular e escolar. Então, mexe mesmo conosco, né? Mexe com todos nós que estamos aí discutindo e trabalhando com determinadas teorias, com determinados pensamentos,
Então, a gente precisa sempre tomar consciência de que esse é um pensamento e que tem um conflito e que tem uma tensão com outros pensamentos tantos existentes. Então, ele coloca justamente como fio condutor de todos esses textos que ele vai apresentando, eu diria que são pequenos textos, ele já vai no título dizendo mais ou menos o que, né, cada subtítulo que ele vai propondo, que interrogações específicas traz essa tomada de consciência política dessas populações para as teorias e práticas educacionais. Então, quando essas pessoas, né, quando essas ações, essa população, como ele fala, né, toma consciência, né, do seu lugar, o que isso causa, então, nas teorias e práticas que são as hegemônicas e são as que dominam e as que estão aí mantendo essa situação? Então, é isso que ele propõe em todo o livro, falando, trazendo práticas e fazendo com que, por isso que ele tem até um texto, são pedagogias em movimento, que esse movimento seja transformador e que seja de encontro, né? Então, em que processos ele também questiona, em que processos formadores se aprendem sujeitos de direitos? Então, quando ele coloca que existe uma tomada de consciência, uma aprendizagem nesses meios e nessas ações específicas que as pessoas vivem, aí ele diz, então, em que processo e o que acontece que faz com que essas pessoas se entendam enquanto sujeitos de direitos? Que processos formadores levam às escolas? Com que pedagogias aprenderam a se organizar? Então, ele fala, pedagogia não existe só na escola, não existe só no meio acadêmico. Em todos esses espaços, nós temos tantas outras pedagogias, e aí ele coloca, mas como elas se organizam? Né? Aí, Yuri, eu acho que levantou a mão, eu vou parar para tomar uma água, enquanto o Yuri pode fazer seu comentário. Meu nome, cara. Boa tarde, minha gente. Me chamo Yuri, do Centro de Pedagogia, para quem nos assiste. Dizer que esse livro é um livro bacana, eu tenho usado, inclusive, esse autor no meu TCC, não é, o Arroio. E aí falar um pouquinho da palavra encontro, né? Eu tive uma aula bem bacana também com o Policarpo, tanto o Policarpo quanto o Alcivan, e eles falaram muito dessa palavra encontro, né? Até então, para mim, encontro tinha só relação com essa questão da confluência, né? No sentido de ser aquela questão bacana, legal, positiva, benéfica e tranquila, né? E, na verdade, encontro também envolve essas outras questões, não é? De não necessariamente ir de encontro, né? Quando a gente fala em ir de encontro, a gente não fala não necessariamente no sentido positivo, mas talvez no sentido de ter um choque aí. E aí eu pego isso para falar do choque cultural, por exemplo, que existe entre a abordagem e o capital cultural do professor e o capital cultural do aluno. Não é? E o quanto e em que medida nesses choques que existem entre esses capitais, diferentes capitais, acabam culminando, inclusive, na exclusão escolar desses sujeitos. Né? Eu acho que é o François Dubé que vai dizer um pouquinho dessa exclusão escolar e desses fatores. E um deles é justamente esse choque cultural nesses sujeitos. Né? O currículo é um espaço de disputa de poder onde, por muito tempo, não se permitiu, não é, trabalhar essas outras culturas, esses outros entendimentos, esses outros olhares, conhecimento de fato muito eurocêntrico, não é? Retratava de uma forma folclorizada ou cristalizada algumas outras populações, como as populações que são demarcadas racialmente. Né? O currículo, por exemplo, por muito tempo não abordou, como ainda hoje tem muita dificuldade para abordar, as questões de gênero e os atravessamentos, né, do gênero. Então, tudo isso, né, constitui esses outros sujeitos, são questões extremamente íntimas. Né? Quando eu falo de negritude, por exemplo, eu falo de quem eu sou. Né? Eu não falo só do... O Yuri que chega na universidade, que chega na escola, é o Yuri não só Yuri estudante, mas é o Yuri discente negro,
né, periférico, que tem uma série de outras identidades que o atravessam, né, e que, para ocupar esse espaço, também quer se ver representado nesse currículo. Esse currículo que, como a senhora já colocou e o Arroio também colocar, nem sempre nos representou. Esse conhecimento nem sempre nos provocou dessa forma. E aí, quando eu penso nesse livro e penso nas contribuições desse autor, eu penso justamente na necessidade da gente descolonizar esses saberes, descolonizar esse currículo, trazer outras abordagens, trazer outras perspectivas para a gente, inclusive, não incorrer no erro do etnocentrismo, não é? Para não sermos pessoas, de fato, que vão chegar ali, vão impor nossa visão de mundo, não é? E lançar esse olhar sobre o outro, não é? E aí, enquanto substantivo comum, e não esse outro como substantivo próprio que a senhora coloca, né? Então, de fato, essas provocações do Arroio, para mim, são bem fundamentais. Eu acho que isso que a senhora traz na fala me provoca nesse sentido. Isso que você trouxe, Yuri, justamente coloca assim, o próximo tópico que eu iria colocar é que isso sugere, né, toda essa discussão que você colocou, esse outro, esses conhecimentos, esses saberes, essas vivências que você traz, né, por uma identidade específica, que tantas outras pessoas, tantos outros estudantes trazem por suas identidades específicas, então sugerem a urgência das teorias e práticas da educação popular e escolar deixarem-se interrogar por esses outros processos de afirmação de outros sujeitos por outras pedagogias. Então, como você fala, e é justamente isso, vai se exigir, então, que se radicalize as políticas e as teorias e práticas educativas. Elas terão que ser outras, elas já não servem mais, porque elas deixam de considerar aquilo que é essencial para considerar toda essa diversidade, seja ela cultural, seja ela... E aí a gente vai pensar, né? Eu não vou repetir todos os nomes que envolvem, né? Desde a questão que se fala da inclusão das pessoas com deficiência, seja a questão da diversidade sexual, seja de gênero, de raça, de etnia, enfim. Então, as teorias pedagógicas, né, que ele coloca, quando ele coloca, então... como eu afirmei antes, né, essas pedagogias, teorias pedagógicas indagadas, porque essas teorias pedagógicas que a gente tem presente ainda, né, nos espaços formais, elas foram gestadas concretizando um padrão de poder colonizador, que é isso que Yuri, né, acabou de falar, dominador, né, que submete o outro, que discrimina determinados aspectos, e aí a gente pode falar de povos originários, indígenas, negros, enfim, principalmente se referindo a essa questão de uma ordem colonial escravocrata, né? Então, continua isso muito presente. E aí esses outros sujeitos, né, Yuri, quando você coloca, eu estou aqui, eu trago comigo minha vivência, né? Pressionam que essas teorias pedagógicas repensem os processos de sua produção teórica e sua epistemologia. Então, veja que interessante, como mexe com a gente, né? Como mexe com aquilo que a academia faz, como mexe com aquilo que é tratado como um conhecimento, né? Talvez não, a gente não considera esse conhecimento como soberano. Nós que estamos aqui, principalmente, eu acredito, né? Vou generalizar, né? Mas não é tanto assim. Sou romântica, às vezes, em acreditar que as ciências humanas considera mais esse outro, mas não, né? Porque a gente está justamente indagando esses aspectos pedagógicos. Eu queria ter esse mundo assim, mas não é, né? A gente precisa repensar aquilo que nos forjou também, que nos leva, enquanto professora, por vezes, chegar a esse espaço tendo aquilo que Vera Kandal diz que é um daltonismo cultural, né? Que a gente olha só por uma cor, a gente não vê o colorido, a gente não consegue ver o todo, porque nós fomos formados por essa teoria, né? Por essas teorias que trazem essa raiz epistêmica, epistemológica, que não considera. E aí ele chega, então, a falar, e eu queria jogar aí para discussão, tá? Gostei muito que Yuri trouxe e quero que mais pessoas agora coloquem justamente o que é que pensa, né? O que é que entende quando ele coloca, ele propõe, então, algumas pedagogias. Tá? Ele traz 3 pontos, 3 pedagogias que existem nesses outros espaços, né? E que ou essas outras populações, eu acho que assim é o que é melhor, né, Yuri? Tu concorda comigo de a gente falar?
porque fica até difícil e a gente tem que ter muito cuidado para a gente não trazer esse outro para um oposto, né? Uma coisa binária, porque são tantos outros, por isso que sempre no plural. Então, ele coloca pedagogias de dominação, subalternização, pedagogias de resistência à dominação e pedagogias de libertação, emancipação. Então, essas são as pedagogias, né, que ele traz e que vem discutindo. Pelo nome, eu acho que a gente já consegue deduzir um pouco, né? E eu queria jogar aí na roda para que vocês falassem um pouquinho o que é que a partir disso que eu já apresentei até aqui e com essas pedagogias que ele coloca, então, o que a gente pode conversar, né? Dialogar, debater. Calma, gente, muita mãozinha. Vamos organizar. Inscrições abertas. Uma coisa que eu acho... Por favor, André. Não acho mais, não. Agora quem acha é André. Não, pode falar, eu aguardo, tranquilo. Não, eu considero que a primeira frase do livro, né, sendo uma alusão ao Hobsbawm bastante emblemática, né? Não só porque o Hobsbawm faz parte de um movimento inglês chamado History from Below, que é a história vista de baixo, mas porque ele se dedica na obra dele, assim como todos os outros da escola e desse movimento, né, Rafael Samuel, o Edward Palmer Thompson, o Paul Thompson e várias outras figuras do cenário inglês, a esses outros sujeitos que não os grandes heróis, que são contemplados pela história oficial. E ele tem um livro que ele trata dessas pessoas simples, dessas pessoas comuns. Ele fala de cantores de jazz, e de operários, e de pessoas que ele considera comuns. E, nesse caso, ele acaba elaborando uma noção que, para mim, é muito cara, que é a noção de pessoa extraordinária. O que é que ele considera como pessoa extraordinária? Né? É aquela que vai além do ordinário, mas não além fazendo uma outra coisa, mas é que ela intensifica o ordinário. O que é o ordinário da vida? É aquilo que a gente faz, que a gente nem se percebe que faz, porque é tão comum, tá tão embrenhado no nosso cotidiano que a gente não percebe. E ele contempla na escrita da história esses sujeitos que são considerados os sujeitos comuns, os sujeitos por eles considerados extraordinários, que segundo eles são essas pessoas que são os motores que contempla, né, o que perfaz o motor da história. Então, quando o Miguel Arroyo traz esse... Arroz é ótimo, perdão, o Arroyo traz essa alusão a esse referencial teórico que eu também gosto muito, sobretudo porque ele trabalha a invenção das tradições, e é uma coisa que eu tenho me dedicado nos últimos 1 ano e meio, e isso me deixa mais, de certa forma, a par de como Miguel Arroyo pensa, ou como pelo menos ele pensou esse livro, né? E claro, quando a gente compara com outros, né, como o currículo como objeto de disputa, quando ele trabalha a educação de jovens e adultos, e quando ele faz todo um movimento a favor do Paulo Freire, da pedagogia, ou das pedagogias freirianas, ou dos métodos freirianos, isso aí vai depender de quem está falando, isso me deixa muito contente, porque parece que a gente tem aqui no Brasil, né, alguém que está pensando a partir da realidade brasileira. Claro, com uma referência externa, sob uma inspiração, né, inglesa, mas contemplando os sujeitos que são extraordinários, que são nossos, né, e que nos ajudam não só a pensar, mas, sobretudo, a dialogar com essa realidade que muitas vezes nos tocam e nos perfaz, né, nos forjam enquanto sujeitos, mas também enquanto profissionais da educação. André, por favor. Bem, pessoal, boa tarde. Então, primeiramente, parabenizar pela escolha do texto, né, da temática. Eu acho que
que a gente bota aqui no grupo uma discussão com índice, né, crítico, bastante pertinente, né, e inclusive para as aproximações, né, com Paulo Freire, com o próprio trabalho e a história do Arroio, né. Eu acho que é bastante profícuo essa discussão de outros sujeitos na pedagogia, né. A gente aqui no trabalho na filosofia, né, uma das preocupações da gente é tentar fazer meio que uma exegese dos conceitos de sujeito em alguns autores, né, com a concepção de subjetividade, né, entendeu? Em alguns autores, né, ver recepções disso, né. E no que se refere a essas outras falas, essas outras possibilidades de proposição de projeto pedagógico, né, que, claro, está atrelado direto e indiretamente a um projeto de sociedade, né, também é um debate que a gente procura se aproximar, né. Recentemente, quer dizer, agora a gente está iniciando um projeto, né, que eu estou acionando aqui, por sinal, do grupo, acho que é Reginaldo, não sei se está por aqui, né, Alan, entendeu? Que é a gente pensar uma perspectiva coletiva do sujeito pedagógico, né? Quer dizer, sair da ideia de sujeito singular, né, da tradição liberal, né, e pensar o próprio coletivo como um sujeito pedagógico. Aí, nesse sentido que o Arroio coloca, né, que o sujeito pedagógico é aquele capaz de produzir uma pedagogia, né? Então, quer dizer, então, no caso, os coletivos, no caso, assentamentos, no caso, comunidades, enfim, como é que elas podem pensar um processo, né, próprio de subjetivação, né, de formação, né, seu próprio processo de formação, né. E outro aspecto também que o Arroio coloca, né, que aí é uma discussão que o Marcelo está finalizando na tese doutoral dele, que é a perspectiva da formação humana, né. A gente vê, então, e a discussão que o Marcelo está levantando, o Marcelo daqui com a gente, nós temos aí um conjunto de uma diversidade de concepções de formação humana no pensamento pedagógico brasileiro, né? E eu acho que a identificação da diversidade, né, a identificação da pluralidade, né, me parece o elemento mais forte a ser valorizado, que é um pouco isso que o Arroio está talvez dizendo para a gente também, né? Quer dizer, o reconhecimento dessa diversidade de sujeitos, né, desses sujeitos que, digamos, são negados na sua potencialidade de produção vou usar uma palavra que Rafael gosta, de dispositivos, né, de produção de seus próprios processos de formulação, né? Então é isso. Eu estava dando a vista de olhos aqui no texto, né? Bacana que vocês depois passem para o PDF, né? E uma questão que a gente que está presente no texto de Arroio, né? Que é essa perspectiva contra-hegemônica, essa perspectiva, digamos, que a gente chama, num conceito bastante amplo, crítica, né? E claro que isso gera aqui já iniciando o debate, isso gera um problema conceitual, né? Que é a definição desse crítico, né? Quer dizer, termos como contra-hegemônico eu particularmente uso muito, a gente sempre usa, né? Atualmente está lendo com Rafa um texto de Agami, que Agami se refere à ideia do contradispositivo, né? E aí o problema que fica aqui para a gente digamos, qual o índice valorativo dessa formulação contra-hegemônica, né? Quer dizer, ele fala do outro, né? E aí Viviane levantou uma questão que para mim também é muito complicada, né? Bem complexa mesmo, né? Que é o seguinte: até que ponto qualquer pessoa de um posicionamento ou num posicionamento ou numa ordem discursiva, né? Não está atribuindo a esse outro, né,
uma identidade, né? Quer dizer, atribuindo a ele uma identificação, não é? Eu acho que é isso. Minha escuta aí com relação à fala das meninas vai ser um pouco por aí, né? Porque é isso. Como é que o Arroio sai dessa problemática, que para mim é bastante interessante, né? Como é que a gente valida ainda a ideia de um pensamento dito crítico, de contra-hegemônico, de parará, né? Levando em consideração o risco de digamos, atribuir identificações como aquele que não percebe, aquele que está fora, como aquele que não sabe, como aquele que é alienado a um outro sujeito, né? a uma outra pessoa. Eu estou dizendo isso só para usar como exemplo, né? Quando a gente para e pensa a população que votou em Bolsonaro, né? Vou pegar aqui um exemplo bem esdrúxulo, bem contemporâneo, né? E ainda uma população que está votando nele agora, né? E ele está para aprovar aí R$600 de auxílio, sei lá, Auxílio Brasil, que eles inventaram aí. 30%, né, praticamente, dos brasileiros. Exatamente, ele tem 30% aí, que é um índice bastante forte, né? E aí, quer dizer, o que é que como escutar desse outro, né? Quer dizer, o que é que esse outro diz para a gente disso daí, né? Esse próprio 30%, o que é que diz para a gente, né? Da fragilidade da gente atribuir uma categoria ou atribuir uma identidade desse outro, né? Quer dizer, porque 30% é possível que em 30% seja 30% de mau caráter, né? É muita gente dentro da população, né? 30% de neofascista, é muita gente para ser neofascista. Acho que nem na Alemanha hitlerista tinha tanto 100% neofascista desse jeito. Então, acho que é isso que nos desafia. Eu queria ver para as meninas também como é que a Arroio sai dessa problemática, que eu acho que é uma problemática que nos inquieta bastante. É isso, pessoal. Parabéns, muito obrigado. Yuri? Eu pedi para falar um pouquinho, porque essa palavra das pedagogias de subalternização, né, por exemplo, e o quanto isso é outra questão que me provoca e que me atravessa também, né? E aí, pensando nisso, nessa questão da subalternização, eu acho que é preciso dizer, né, o quanto, né, as pessoas negras, né, por muito tempo, elas foram negadas a ocupar esse espaço que é um espaço acadêmico, espaço educacional, enfim, as ambiências educacionais. Por muito tempo, né, esse lugar foi negado, né? E aí, quando eu falo de pedagogia da subalternização, eu falo, por exemplo, como falas, como de Silvio Romero, né, como Nina Rodrigues, né, e tantas outras pessoas que chamavam a população preta de indolente, né, enfim, é mais fácil, assim como um crocodilo nunca vai ser uma gazela, um negro nunca vai chegar a ser, enfim, um membro de uma sociedade, algo do tipo assim, ele fala, né? Então, são saberes como esse, que são saberes que excluem, são falas como essas, são falas que excluem, né, e que lançam um olhar super pesado, subalterno sobre o outro, né? E aí eu penso que uma outra forma de violência nessa questão da subalternização é o epistemicídio. O epistemicídio, né, das gnoses e das epistemologias de indígenas, né, de ciganos, de pessoas pretas, né? E aí uma pergunta e uma provocação até para nós aqui mesmo, né? Na nossa ementa, nas nossas práticas pedagógicas, quantas das nossas referências são pretas ciganas? Quantas das nossas referências são mulheres? Quantas das nossas referências são indígenas? Será que, de alguma forma, a gente também não acaba contribuindo e perpetuando o epistemicídio dessas populações? Né? Será que, através dessa omissão, a gente também não corrobora com essa situação que está instalada e que afronta diretamente, não é, esses outros sujeitos? Né? E aí, quando eu falo disso, me leva para outro pensamento, né? Que é o de pilhagem epistêmica, que o Henrique Freitas apresenta num outro livro.
sei se vocês já ouviram falar nesse conceito de pilhagem epistêmica. Mas é justamente essa subtração, não é, dos conhecimentos, das epistemologias, não é, dessas populações que são demarcadas racialmente. Não é? E quando a gente fala nisso, a gente fala de as pessoas negarem, por exemplo, que em África existia filosofia. Existem muitas pessoas que se negam, né? Acham que o berço da filosofia foi a Grécia, né? Enfim. E a gente vê com Ramptibá, com Cheikh Anta Diop, que existem outras formas e outros saberes que não foram considerados, não é, historicamente. Né? E aí, quando ele fala essa questão de pilhagem epistêmica. E aí, falar nisso me remonta também a esse outro conceito que o Arroyo fala, que é a presença afirmativa. Eu me entendo enquanto uma presença afirmativa na universidade. Né? E tantas outras pessoas, a professora Rabi e todas as outras pessoas, né, que se consideram e que se autodeclaram pretos, pardos, indígenas, ciganos, enfim, LGBTQIA+, né? E falando nisso, da minha realidade, da nossa realidade aqui na Universidade Federal de Pernambuco, por que não mencionar a resolução número 2017 de 2021, né? Uma resolução extremamente importante, não é, que já é um passo no sentido de minimizar essa violência simbólica, essa mácula e essa omissão institucional, não é, das instituições de ensino superior, que dá justamente uma cota de 30% para discentes pretos, pretas, indígenas, ciganos, quilombolas, travestis, transexuais, pessoas com deficiência, para estar entrando na universidade como aluno de pós-graduação, aluna de pós-graduação, aluno de pós-graduação. Então, assim, são essas presenças afirmativas que vão trazendo outros saberes, outras pedagogias, vão contribuindo para essa descolonização e vão contribuindo também para que, de fato, a universidade seja esse lugar equânime que a gente tanto fala, que a gente tanto deseja, que seja esse lugar inclusivo e sociodiverso, porque a sociedade é assim, né? Existe uma pluralidade étnica, enfim, uma questão grande de diferenças de sujeitos, de identidades aí que são construídas, que a gente precisa ver também na universidade, né? Então, quando ele fala de presença afirmativa, quando ele fala dessas pedagogias, é preciso a gente também considerar isso, né? Rai? Não, eu teria 3 aspectos para abordar nessa fala do Yuri, né? Mas eu acho, Vivi, que para não tomar muito tempo, eu vou fazer isso na apresentação da próxima aula. Eu retomo alguns elementos que o Yuri tratou aqui para quando for a minha parte da Tá bom. Então eu vou continuando, porque é justamente isso que o Yuri vai falando, já é um preâmbulo da fala, né, do que eu vou trazendo, porque ele já vai antecipando a discussão que vai perpassando todo o livro. Isso é fantástico, né, Yuri? Porque realmente você está por dentro da obra e você se coloca também como um dos atores que estão nesse processo, né, de ruptura, de estar no local onde você realmente deveria estar. E aí, quando a gente fala dessas 3 pedagogias, né, essas são, acho que também tantas outras, mas são as pedagogias que esses sujeitos trazem, né? Onde se forjam. E aí, o que ele coloca, então, com relação a essas indagações, a respostas, por exemplo, pedagógicas, né? Que esses outros sujeitos trazem. Então, o que vai exigir? Porque sempre, como eu digo, sempre está questionando. Né? Então, se você chega aqui, você mesmo nos questionou. O que é que tem nas ementas? Quais são os autores? Temos autoras? Né? De onde? Qual é a origem dessas pedagogias, desse pensamento que está ainda dominando esse contexto de produção de conhecimento, que acaba mantendo aquilo que, por vezes, a gente discute, mas a gente não modifica porque mantém, né? Então, por isso, olha como é difícil, é tenso, não é simples assim. E aí, justamente enquanto resposta, ele coloca que exige um pensamento, então, alternativo com alternativas. Né? Não é simplesmente eu dizer, mas é eu mudar, eu fazer, trazer alternativas. Então, ele vai exigir um pensamento antissegregador, anti-abissal, né? Ou pós-abissal, como ele coloca. Então, todas essas palavras que você disse, me ajuda aí a falar micídio, porque é muita palavra bonita. Epistemicídio. Isso,
tudo isso ele traz, claro, né, comunga em Boaventura Santos. Então, Boaventura Santos está muito presente por toda a obra, com esse pensamento, fazendo refletir, né? E aí... Oi? Só para pegar o que você está dizendo aí com o que Yuri falou, né? Tem um outro elemento que eu também acho muito importante, que às vezes a gente acaba reverberando verdades que são construídas de forma muito aligeradas. Um exemplo, né? A Yuri trouxe aí a fala do Silvio Romero. Só vou dar um exemplo, Yuri, para você ver como a gente acaba incorporando ideias que não são impregnáveis, né? O principal amigo do Silvio Romero era Tobias Barreto, que era preto. Inclusive, Silvio Romero o sustentou durante boa parte da vida, né, adulta, porque ele teve problemas sérios de sustento. Então, quando o Tobias adoece e sai da Faculdade de Direito de Recife, quando era substituto, foi Silvio Romero quem fez uma campanha que o sustentou. Então, assim, muita gente reverbera a ideia de que o próprio Tobias Barreto era racista, porque não fazia defesa tal qual o Joaquim Nabuco, quando, na verdade, a defesa de Tobias era de uma outra ordem, partia de quem era mesmo o preto, e não daquele branco que defendia o preto. Então, era um outro tipo de defesa, mas como não entra na ordem do dia, na ordem do discurso, então é entendido como uma outra parte. Então, esses elementos eles devem ser pesquisados sob pena de a gente reverberar ideias que não necessariamente são verídicas. Né? Eu falo essa fala, por exemplo, professora, tem um livro, na verdade, acho que é de Pernas pro Ar. Eu vou pesquisar ele direitinho e vou passar. Mas, assim, eu sei que não foi sua intenção, mas, por exemplo, quando a gente fala, ele tinha um amigo que era preto, o Tobias Barreto era preto. Eu acredito que a senhora não necessariamente está querendo dizer que ele não era racista, ou não necessariamente ia produzir racismo. Dizer que o melhor amigo, que ele tem uma teoria que vai ao encontro do que você disse, que é da racialidade, que nós, brasileiros, herdamos o que de pior tem em todas as raças. Isso Silvio Romero falou. Tenho aqui as obras completas do Silvio Romero. Ele falou isso. Só que essa ideia de defender uma espécie de genealogia da nossa raça, que eu estou chamando aqui o brasileiro como uma raça independente, porque nós somos visivelmente misturados, por mais que uns tenham mais melanina e outros tenham menos melanina, mas nós somos, na nossa miscigenação, nós somos puros. E o Silvio Romero tinha essa teoria, ele defendia essa tese, de que nossos problemas, os males da nossa sociedade, vêm exatamente dessa mistura, que quando dá mistura, nós pegamos o pior que tinha. Então, sob essa teoria, ele deve ser julgado, né? Mas não necessariamente porque a sua obra ou a sua intenção era essa, de diminuição e de racismo mais, como é que eu posso dizer, mais tá na pele, mais arraigado. Então, era só por isso, porque essas coisas merecem investigação. Não é que eu seja fã de Silvio Romero, não, apesar dele ser sergipano, tal qual Tobias. Mas entre um e outros, eu sou fã de Tobias, não do Silvio Romero. Mas, assim, há outros elementos que a gente deve considerar antes de dizer que o outro era racista. De fato, não quer dizer que porque ele tem um amigo preto, porque... Não é, de fato, não é isso. Não foi essa a minha intenção. Mas para dizer, olha, ele tem outras coisas que podem pesar positiva e negativamente. E que não é isso que deve identificá-lo. Entendi, tenho minhas discordâncias, mas também entendo, porque, por exemplo, é a mesma coisa do Gilberto Freire, né? Casa Grande Senzala. Eu não vou pegar o Gilberto Freire, que fez uma colocação e fez uma leitura de uma realidade brasileira eufemista, quando, né, quem lê o livro sabe mais ou menos, e vou querer colocá-lo nesse bojo, né, e assim, condená-lo por conta de uma questão de apenas uma obra. Né? Eu preciso considerar todo o contexto e todas as contribuições históricas, filosóficas, enfim. Mesmo porque uma das principais regras da história é devolver o homem ao seu tempo.
ao seu tempo. Mas é justamente por isso que eu, por exemplo, no caso dele, né, que eu não vou estigmatizá-lo e colocá-lo, né, nesse lugar aí. Não vou vidrá-lo nesse lugar. Eu entendo. Mas é preciso a gente considerar, né, que essas falas e o teor dessas falas é o que muitas vezes consubstanciam certas práticas. É né? o que nos forja, Yuri. Nisso você está certo. A gente é fruto de discursos e de práticas como essas e como várias outras, né? Isso tem toda a razão. Por outro lado, eu sou contra esses rótulos, sabe? Justamente porque eu acho que a gente tem que, primeiro, devolver o homem a seu tempo. E, segundo, considerar que esse tempo é fruto das práticas desses homens, mas que essas práticas não são únicas, né? Elas têm um contexto e que deve ser considerado sob a pena de a gente ser muitas vezes injusto, ou então é muito fácil colocar as pessoas em rótulos. Ah, fiz isso, está rotulado. Ah, fez aquilo, está rotulado. Ah, fez aquilo outro, está rotulado. Então, eu particularmente não gosto da ideia dos rótulos. Eu gosto dessa ideia mais geral e sistêmica, de entender o homem no seu contexto e, sobretudo, o homem a partir das suas circunstâncias, como dizia o Tobias Barreto. Não se pode negar o poder das circunstâncias. Maria? Eu atrapalhei Vivi. Maria. Não atrapalhou nada, Maria. Vivi, Maria. Não, eu estava escutando vocês conversando, e aí eu lembro que a primeira vez que eu li, né, os livros de Arroyo, que fala da questão da humana docência, que eu acho interessantíssimo, o que mais me chamou a atenção dele, para que a gente chegue hoje a discutir como a gente, nesse nível de discussão que a gente tem hoje, é da pessoa olhar para a pedagogia e ver que a pedagogia ela não está concentrada apenas numa escola ou dentro de um currículo. Eu acho que o maior contributo de Arroyo para mim quando ele vem falar dessas 3 pedagogias, é entender que a pedagogia ela vai além, ela vai para uma formação humana, uma formação coletiva que excede o muro da escola. Então, para a gente chegar nesse discurso hoje que Yuri bem coloca, né, do ponto de vista dele, do lugar de fala dele, de subalternidade, de enxergar o outro, foi preciso que um autor, né, um estudioso como Arroyo, trouxesse ao debate que esse outro também, né, dentro dos espaços dele, ele é capaz de desenvolver uma pedagogia que lhe é própria, que lhe é peculiar e que lhe empodera ao ponto de existir uma pedagogia para além da escola e que o represente. Então, assim, quando eu penso em Arroyo, eu penso em Arroyo ligado, óbvio, à nossa prática pedagógica enquanto docentes, mas também ligadas a outros tipos de práticas pedagógicas que valorizam esse outro, do lugar de fala, de sua trajetória, de seus elementos, né, de pertença, de convicção, e ele traz essa discussão da pedagogia, inclusive da própria questão do pedagogo, para um patamar que eu acho que antes não era encarado dessa forma. Eu lembro muito, né, eu fui aluna da universidade nos anos 2000, e eu lembro muito que a gente vinha no momento da remodelação do próprio currículo de pedagogia, que se discutia muito se pedagogia era uma ciência, se não era, se o pedagogo era só professor, ele podia atingir outros espaços, e foi dentro das leituras, né, de autores como Arroyo, dentre outros, que eu entendi que a pedagogia ela vai muito mais além, o papel do pedagogo também vai muito além. Então, acho interessante hoje a gente chegar nesse nível de discussão, né, de um aluno da graduação, dentre outros, dentro de um grupo de estudo, onde a gente discute a epistemologia mesmo, essa questão do que é essa pedagogia, de como essa pedagogia nos toca, né, ou com divergências, ou com convergências, como os meninos colocaram, Yuri Highland, mas como essa temática, ela não nos transpassa dentro das nossas questões, dentro dos nossos, eu vou usar né, a palavra que Yuri colocou bem, Bourdieu, né, nosso capital cultural, né, independente do discente e do docente, mas como essas experiências nos transpassam de forma que a gente pega um mesmo texto e remete a questões diferentes, mas a pedagogia está lá, ela está na gênese, né, do contexto das discussões. Foi mais ou menos isso, que eu fiquei aqui tão inebriada com as discussões, sabe, com as posturas, que eu disse, gente, é isso, a gente, na verdade, está discutindo a pedagogia, o que é essa pedagogia, né? Independente da forma como ela se apresenta, finalmente ela se caracteriza com várias formas, várias amplitudes, e o melhor, ela se caracteriza a partir do outro, e olhando para o outro, agora com um olhar, né,
acredito eu, um pouco mais diverso. Então, eu acho isso interessantíssimo dentro da obra de Arroyo. Vivi. Então, Maria, justamente quando a gente abre para essa discussão, né, de olhar a pedagogia e qual é a hegemonia que ela, de certa forma, propõe, e quando o autor vem colocar, né, essas tantas outras pedagogias e essas pedagogias que acontecem nas ações coletivas, nos diferentes espaços, que não seja só a escola ou a universidade, né, ele também coloca que ela só vai mudar e só vai se desestruturar e repensar se essas outras pessoas, se esses sujeitos estiverem nesses espaços, ocuparem esses espaços, né? Então, as lutas justamente, né, desses outros sujeitos têm sido por ocupar as instituições que mantêm a exclusividade do conhecimento, mas também criar seus espaços de produção e diálogos de conhecimentos produzidos na militância. E aí ele coloca, não só nesse texto como em outros, que isso incomoda, né? Incomoda muito, não é, Yuri? Porque afirmar que há outros espaços, e é isso que você estava também trazendo, Maria, afirmar que há outros espaços pedagógicos, outros saberes e processos de produção de conhecimentos, de humanização, fora das instituições que se autoapropriaram da exclusividade do conhecimento e das concepções e práticas pedagógicas legítimas. Então, como que esse espaço, que é o detentor aí do que se diz que deve ser ou do que não é, né? do que é tido como verdade, né? Tão distante de outras realidades, vai, então, considerar, né? Isso que surge dessa diversidade toda. Então, a afirmação que há conhecimento e pedagogias fora, né? Fora, e aí eu coloco reticências, fora de onde, né? Para não ser repetitivo, é o embate mais radical trazido para embate pedagógico e epistemológico. Então, justamente você traz, e eu acho que a gente coloca isso também, Maria, naquela introdução que a gente faz do livro, né? Que é quando a pedagogia se abre, porque e ela não está aberta ainda completamente, a gente tem grandes embates dentro da própria universidade, dentro do próprio centro de educação, de considerar o que é ou não que deve ser visto na formação, e aqui a gente está falando especificamente de um pedagogo, né? Porque a gente falou agora especificamente do curso. Então, a presença afirmativa dos inferiorizados dificulta o ocultamento desses espaços, de outras experiências sociais. Então, vocês presentes, né, quando a gente tem esses outros sujeitos presentes, eles vão estar visíveis, porque se eles não estiverem, eles vão estar nulos, invisíveis. E aí é que traz uma atenção muito grande para as salas de aula, nas escolas, nas universidades. E aí ele coloca esses espaços como espaços de grandes tensões. Querem falar mais um pouquinho? Eu me arrepio quando tem essas falas, né? E aí, continua então, ou alguém se sentiu tocado para falar algo? Vou continuando. Aí ele coloca, Maria Júlia, que outros sujeitos, que outras pedagogias. Quem são esses outros sujeitos, né? Porque a gente coloca o outro, mas quem são esses outros, né? São aqueles que se encontram na pluralidade de ações coletivas. André já trouxe isso, né? Ele colocou esse plural presente. De organizações populares, de trabalhadores que contestam o pensamento em que foram inferiorizados. Por isso que ele coloca essa pedagogia da resistência, né? A dominação, que vai contestar a isso que, por vezes, se mantém aí na sua formação e são vivências que trazem. Buscam desconstruir a forma como são pensados, não aceitam e não se reconhecem serem tratados como marginais, não se reconhecem como excluídos, né? Então, justamente, por vezes eles são categorizados, são encaixados, como eu já falei antes, né? Como excluído, como marginais, mas eles não se reconhecem assim, né? E aí se baseia, então, em estudos pós-coloniais para destacar que o poder sobre os outros povos e grupos sociais se configurou como um saber sobre esses outros que os categoriza, que os coloca como objetos naturais. E é isso que se coloca também, acho que André trouxe aí muito, muito forte. Como eu vou falar dessa outra identidade? Que identidade é essa que eu não vivencio? Como eu vou falar desse outro que não pertence à minha vivência, à minha experiência? Eu sei que Rai não gosta que fale muito vivência, né, Rai? Estou tentando falar mais experiência. Não, tá? Eu não gosto, não. Mas,
você tem suas colocações quanto a isso, eu sempre lembro, né, desses aspectos. Aí ele sugere, né, e coloca a questão dos outros sujeitos, outras pedagogias, o que temos a aprender com os movimentos sociais. Isso é um texto que a gente já lia, quem foi de PPP, era um texto que a gente trazia, né, para discutir essa questão do que a gente aprende com os movimentos sociais, e aí a Rui vai perpassando, sabe? Eu fui me lembrando do texto, dos pontos, porque é como se ele ampliasse as discussões que estão sintetizadas nesse texto, porque tem algumas afirmações que são as mesmas, inclusive. Então, ele fala que esses outros sujeitos, os movimentos sociais, são sujeitos em movimento, em ação coletiva e em informação. E aí ele coloca todas essas pessoas enquanto atores ou atoras, atrizes sociais. Vai justamente indagar sobre encontros e desencontros da prática pedagógica, dos movimentos, a educação informal e não formal. Né? Falam em sujeitos se mexendo, em movimento, incomodando. E aí ele coloca negros, mulheres, povos indígenas, sem teto, sem creche, e tantas outras minorias aí que precisam e que devem estar presentes e ter a sua visibilidade. Aí ele coloca sempre, o autor aí que a gente colocou, né, Paulo Freire, que não se preocupou com um método específico para jovens e adultos camponeses, mas sim em como eles se educam, né? Trazendo essas questões da prática de liberdade, uma pedagogia, né, que traz aí em evidência a existência de oprimidos e que propõe a libertação dos sujeitos. Mas, justamente, ele se refere a esse pensamento freiriano como um pensamento que nos faz refletir sobre a condição humana, né? André falou isso, sobre a formação humana. E aí, claro, o objeto dessa pedagogia, né, é a humanização que se descobre nesses movimentos, porque esses movimentos têm essas circunstâncias. E aí ele questiona onde está o pedagógico dos movimentos sociais. E aí ele coloca que justamente na luta proporcionada por eles, na busca pelos direitos assegurados a todos, cada um também lutando por seus direitos específicos, né, por aquilo que eles acreditam para os seus contextos e em busca do que desejam. Paro mais uma vez aí para colocar, para fomentar o debate, quem tem algo a colocar. Bem, eu posso falar, né? Veja. Então, Yuri levantou umas questões muito interessantes, né? Realmente muito, muito, muito pertinente, e eu digo que dá uma encruzilhada muito, muito consistente de problemática, etc., né? Porque aí quando o Yuri fala do lugar, né, da afrodescendência, né? E a gente pode ver aqui também outros lugares, né? Vocês citaram aí, né? A questão do camponês, enfim, né? E aí, veja, eu vou falar da minha problemática, né? Veja, a filosofia da educação, ela, claro, a filosofia tem a pretensão de estabelecer padrões de universalidade, ou pelo menos de grande generalidade, né? E é claro que quando a gente fala de filosofia da educação, remete a concepções de educação. Então, quais as concepções que são o lastro da educação, né, do processo pedagógico, enfim, né? Então, vamos supor que a gente pega aqui Paulo Freire. Paulo Freire tem uma concepção de sociedade, uma compreensão humanística, né, a ideia do ser mais, né, uma própria ideia de história, né, a história do homem é uma história de processo de negação, mas negação de um cerne, digamos, de uma condição, essa condição de ser mais, né, da condição de humanidade, né? Mas aí, lembrando muito da questão da fala de Yuri, veja, quer não, Freire ainda é essa matriz de uma herança judaico-cristã, digamos assim, né? A ideia desse âmago, né? do humano, enfim, essa construção histórica da própria concepção de humano, né? E aí eu acho que um problema
ao abrir, ao colocar esse outro, né, e a possibilidade desse outro formular suas pedagogias, né, a gente remete também ao próprio ambiente dessa diversidade de pedagogia, né, a própria ambiente de tensão dessa diversidade. Porque, veja, vamos levar em consideração que ou a gente volta para a tese da humanidade como um projeto uno, entendeu? Digamos, de universalidade absoluta, né? Eu diria a imagem e semelhança da tradição, né, da divindade judaico-cristã, né, que é onipresente, onipotente, onisciente, e aí a humanidade, então, né, como rebatimento, né, antropológico dessa dimensão de divindade. Ou a gente pensar assim, ou a gente vai ter que pensar. Mas se abandonar esse pensamento, que tem uma origem, que tem uma herança cristã, né, e que repassou por fortalecimentos eurocêntricos e para lá. E se a gente abre, então, para a diversidade, né, que é isso que o texto está propondo, isso que a gente está colocando aqui, a outra problemática agora é como é que convive nessa diversidade, quais os elementos dessa diversidade, né? E eu acho que essa discussão é bastante interessante, dada a própria falência de mecanismos, instituições democráticas que a gente vê na atualidade, né? Então, é tenso, né? É tenso, não? Como é que vocês veem isso aí? Como é que a gente pode ir para isso? Porque, veja, quando a gente fala a pedagogia é para outros sujeitos, massa, beleza. Mas entendendo que esses outros sujeitos não tipo assim, não é que eu tenho aqui um centro, então eu tenho um grupo que está à margem, né? Aí eu vou botar esse grupo para dentro e vai virar agora uma grande unidade. E me parece que a ideia não é mais essa, né? A ideia não é mais essa. A ideia é, olha, eu tenho sujeitos distintos, eu tenho atravessamentos, pegando a palavra de Yuri, eu tenho atravessamentos distintos, né? Tenho lugares distintos. E aí eu vou ter. Já há disputa, e é claro, a gente defende esse direito, da proposição desses sujeitos, né? O que eu quero dizer com isso, como exemplo, né? Claro, um pouco esdrúxulo, mas só para a gente entender aqui um pouco o exemplo que eu quero dizer, da apreciação estética, né? Quer dizer, por mais que eu ache esquisito o tal do passinho, né, e o tal do funk carioca, mas são expressões e que tem, inclusive, uma discussão conceitual, uma discussão política bastante pertinente, não é? Na verdade, entendeu? Bastante pertinente. Não é? Como, digamos, em outro momento, o samba, não é, também foi marginalizado e também foi tido como impossibilitado de ser espaço, inclusive, de expressão de sentimentos, de arte, enfim. Então, acho que a problemática é essa, né? Quer dizer, a gente entender que como é que vocês pensam esse paradigma que está sendo posto, que não é mais esse outro e a inclusão desse outro, como quem diz assim, ó, vamos todos entrar para cá e vamos todos ser uma coisa uniforme, igualdade uniforme. Me parece que é outro paradigma, que é a própria diversidade mesmo, né? E aí, como é que a gente pensa nisso, nessa encruzilhada, inclusive, histórica de falência de instituição democrática e tudo mais. Enfim, então é isso, pessoal. Minhas inquietações e angústias com vocês. É angustiante mesmo, André, tudo isso. Carol? Boa tarde. Eu queria comentar, porque assim como o professor André, eu também tive essa angústia. E eu tive essa angústia muito forte no período passado, porque eu gosto de ir lendo os textos e ir questionando como colocaria na prática, certo? E esse texto de Arroio, justamente, foi lido acho que no segundo período, né, em PPP1, e aí estou relendo ele com outra visão, com uma maturidade um pouco maior, agora no sétimo período. Mas então, a minha crise existencial foi quando, assim, como é que eu vou trazer essa diversidade da prática, né? Como o professor André estava falando. E justamente, eu não posso apenas trazer as pessoas para o meio, mas sim, como a Arroio fala, eu preciso entendê-las. Justamente como é que vai ser a minha expectativa sobre elas no meio. E como estou me formando em pedagogia e já fiz vários estágios na sala de aula,
justamente lidando com apoio pedagógico. E, assim, a visão que o professor vai ter daquele estudante que está acompanhado com apoio não pode ser a mesma de outras pessoas da sala, certo? E até as pessoas que formam aquela sala de aula, elas não vão atingir os objetivos do professor da mesma forma. Então, essa questão de entender e criar expectativas possíveis de acordo com a vivência e a forma como as pessoas veem o mundo. Justamente essa visão de como você vê o mundo, vejo o mundo com as minhas lentes. Foi um dos textos assim, iniciais da graduação que eu comecei a observar que realmente eu interpreto o mundo de acordo com a minha vivência. E para eu entender o outro, para que tenha uma construção de saberes e trocas, eu preciso entender como o outro vê, como o outro enxerga, o que é que ele precisa, sabe? A acessibilidade é justamente isso, é aquela equidade. É a gente frequentar os mesmos ambientes, mas que você tenha a possibilidade de acordo com as suas necessidades. E eu com as minhas. É justamente ter essa troca, que é extremamente importante. E Arroyo, ele fala justamente sobre isso. E mudou muito a minha visão de prática pedagógica, porque eu tinha muito medo de ir para a sala de aula, não atingir aquele aluno, não, sabe, como é que eu sei que ele realmente está aprendendo, como é que eu sei que eu estou sendo diverso e estou abraçando todas as necessidades. E justamente ouvir o outro, conhecer, e essa vivência, sabe, de entender o outro é extremamente importante. Carol, muito interessante isso que você coloca, sabe? Eu completaria assim quando você fala aprender como o outro, saber como, mas com o outro, né? Eu acho que quando a gente se abre para essa questão de entender qual é a própria, talvez aqui falando mais no exemplo que você deu, a própria dificuldade, né? Esse olhar, então é justamente isso que se propõe, porque não é fácil. Como assim agora eu tenho que abrir meus olhos e aí como eu vou fazer? Porque também não é simplesmente assim como o André colocou, né, e afirmou, colocar as pessoas para dentro se elas estão fora, né? Justamente essas são as críticas quando se diz eu não quero ser marginal, eu não quero ser excluído, porque quando eu digo que eu sou excluído, que eu estou à margem, é porque existe um outro lugar que eu tenho que ascender. E quando tem essa questão de você querer trazer para o lado que você diz, eles estão fora e eu quero, venha para mim, né? Mas qual é o meu? O que eu penso? E esse é o pensamento coerente? Eu estou considerando essa particularidade, digamos assim. Então, os próprios, quando ele coloca, né, que é significativo que os próprios coletivos pensados como excluídos não usem esse adjetivo para nomear-se e identificar-se, né? Porque as suas ações contestam o sistema social e não pedem para se integrar, ser nele incluído, nem para serem capacitados para merecerem a inclusão. Então, é muito interessante isso. Eu quero ser incluído, eu quero ser como você é. Não, eu quero que você me entenda como capaz de conformar outro projeto de campo, outro projeto de cidade, outro projeto de sociedade, de relações de poder. Isso é muito forte, né? Então, não vão se reconhecer também como desiguais. Gente, isso para mim, assim, sabe, Carol, acho que eu também estou fazendo uma leitura mais madura agora, né? Legal como Carol traz, acho que Carol foi com um PPP de raio, mas a gente estava junto, né? Esse texto faz, tão lindo isso quando você coloca lá no início do curso, quando eu li Arroyo, eu já me questionei, e agora, né, no 7º período, eu estou revisitando, e estou reelaborando, e estou agora tendo condições de compreender isso, que ele está dizendo que também não é fácil. Eu já estou hoje na docência do ensino superior e não consigo ainda, por vezes, né, colocar isso em prática, porque não é fácil, né? E aí eles colocam que não se reconhecem como desiguais porque vão justamente evitar políticas compensatórias para suprir carências e desigualdades das condições de vida, né? Que é quando você é desigual, você não tem o que eu tenho, então eu vou te dar para que você seja igual a mim. Não é isso, né? Desiguais, ser considerado desiguais é querer colocar a uma igualdade do que se considera, né? Então, serão iguais a nós, mas quem é o nós? Isso é muito forte. Quem sou eu para querer que essa pessoa, todas essas pessoas sejam como eu? É muita confusão ou deu para entender isso? Ok? Então, e aí justamente por isso mostram-se como conscientes e politizados,
né? Eu tenho consciência dessa diferença. Eu tive essa tomada de consciência e eu tenho condições de mostrar um outro espaço, um outro âmbito, um outro contexto, uma outra possibilidade que não seja aquela outra que é dita como a coerente, a correta e a que deve ser seguida para todo mundo. Carol e Yuri. É só um comentário para reforçar mesmo. Justamente essa questão da expectativa de que o outro venha para esse lugar. A gente vê, por exemplo, em filme, quando a mulher ela é a chefe. Então, como é que colocam essa mulher como chefe? Colocam com todos os estereótipos de um homem como chefe. É aquela mulher fria, aquela mulher que não quer casar, sabe? Todo aquele estereótipo, aquela mulher que bebe. Então, assim, tem que reconhecer que uma mulher que ocupa o cargo de chefe não é a mesma coisa que um homem, sabe? Ela não vai fazer exatamente as mesmas coisas, mas ela merece estar ali sim. Isso não diminui o quanto ela merece estar lá. Mas ela vai fazer diferente, porque é o jeito dela, é ela, sabe? São outras pessoas, outros sujeitos, mas que também merecem estar ali de outras formas. Muito bem, Carol. Yuri? Eu não sei se eu vi vocês falando Boaventura de Souza Santos, citaram, mas eu não sei exatamente se citaram essa frase, porque tem uns cortes para mim. Mas tem uma frase que, assim, quem é mais próximo sabe que eu vivo repetindo de Boaventura de Souza Santos, que é que eu tenho o direito de ser igual, sempre que a diferença me inferioriza, e tenho o direito de ser diferente, sempre que a igualdade me descaracteriza, né? E daí a necessidade, né, de não transformar diferenças em desigualdades. Ele não diz isso não, mas eu estou fazendo uma parafrase aqui, me permitam. E dei um desconto porque é aluno de graduação. Aí o que acontece? Dizer que, rapaz, eu acho que considerar e pegar uma sala de aula nesse contexto de sociodiversidade, que a gente tanto fala, que a gente defende, que a gente sabe que é o correto, eu sei que é extremamente desafiador para o pedagogo. Não só pelas questões que atravessam a nossa formação inicial e a ausência de alguns conteúdos que, de repente, a gente não vivencia na nossa formação inicial, e aí a gente precisa sempre de uma formação complementar, de uma formação continuada. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente aprende, que eu aprendi, por exemplo, na minha formação, tenho aprendido, melhor dizendo, que eu acho que são fundamentais para a gente encarar essa sala de aula num contexto de heterogeneidade. A primeira é construir uma avaliação que permita essa multiplicidade de representações do conhecimento. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Não é ficar fechado naquele padrão positivista de construir uma avaliação, não é, naquele formato somativo, com 10 questões, 3 questões, enfim. Não dá condição de um aluno fazer um júri simulado, não dá condição dele representar através de um seminário, através de uma poesia, através de outras formas de construir o conhecimento, não é? Eu acho que isso é uma das possibilidades da gente conseguir também, de certa forma, alcançar outras pessoas e construir outras formas de aprender. E quando eu estava na disciplina de educação inclusiva, a professora Rafaela Asfora, ela apresentou um texto sobre DUA, Desenho Universal para Aprendizagem. Né? É uma outra forma, uma outra perspectiva que a gente tem também de tornar esses outros conhecimentos, essas outras representações de uma forma mais múltipla, considerando as especificidades do discente. Mas eu vou dizer, além disso, a gente ainda tem que considerar não só isso, mas as questões sociais que atravessam esses discentes, né? E as questões sociais que também me atravessam no exercício da minha docência. Nem sempre todo mundo também, e a gente não sabe como os alunos e as alunas chegam, né? Então, assim, considerar esses contextos e essa infinidade de elementos que estão presentes dentro da sala de aula é realmente um desafio. Eu me sinto extremamente desafiado. Eu lembro que uma das minhas professoras dizia assim, eu vou para a sala, eu não vou citar o nome porque, enfim, ela dizia assim, eu vim para a sala para distribuir angústias.
Aí eu ficava assim, olhando para ela, como assim ela veio distribuir angústia? E aí ela começava a relatar uma série de problemáticas que ela vivenciava na educação superior, não era nem na educação infantil ou educação básica, né, no sentido de estar lá nas prefeituras ou no estado. Digamos que o ensino superior, pelo menos público, ele tem até uma certa condição de construir, por exemplo, ensino, pesquisa e extensão que educação básica não tem, né? Tem escolas que não tem nem água, que dirá, enfim, outras coisas aí. Então, assim, considerar todas essas especificidades, considerar os sujeitos, né, nas suas individualidades e tratar o diferente e não com desigualdade, porque diferença não é negativo, diferença é positivo, né? É realmente um desafio. E quem dera que todas aquelas pessoas que entrassem na pedagogia, nas licenciaturas diversas, tivessem essa visão, né? Tivessem esse entendimento. Espero que eu não entrei com ele, mas estou fechando esse ciclo com ele, né? Que quando a gente escolhe pedagogia, a gente está escolhendo isso. Né? Educar para a sociodiversidade, educar esses vários sujeitos, esses vários atores e atrizes escolares, e que é um desafio grande. Ou seja, por dinheiro não necessariamente, né? Porque sabe que a renda não é essas coisas. Mas é por esse querer construir essa sociedade, né? Equânime que a gente vive falando, essa sociedade inclusiva, democrática, que é tão bonita essas palavras, né? Mas que tem um significado tão complexo, e que isso também é possível a partir da nossa prática, a partir do nosso exercício profissional. Já caminhando, então, né, para o final da nossa conversa, Yuri, eu queria, assim, completar isso que você fala, né, dessa questão desse diferente olhar, dessa diferente forma, justamente quando ele coloca, então, essa crítica ao pensamento abissal, né, que anula o outro, que por tanto tempo, essa produção de outros como inexistentes, né, então, se não é visto, se não existe, obviamente vai ter um pensamento único e vai causar uma distância muito grande entre esses dois âmbitos, né? E aí ele coloca, então, nessas pedagogias, nesses movimentos, nessas diferentes ações que são tão particulares, que são tão diversas, que não são as mesmas, né? Pedagogias que ele coloca como gestadas no padrão de poder saber, alguns que são que são hegemônicas, que são as que detêm o poder, mas coloca que, em contrapartida, os movimentos, eles criam os seus espaços, suas escolas e suas oficinas, né? Então, coloca essa especificidade de atuação e do que é que esses espaços acabam oferecendo enquanto alternativas promissoras. E o que eu gostei muito, assim, acho muito interessante, né, de uma das partes, é que, na perspectiva desses outros espaços, na perspectiva dessas pedagogias tantas, dessas oficinas, desses processos formativos, né, o que se tem como meta, como lema, não sei nem qual é a palavra mais adequada para dizer, é ocupar o latifúndio do saber. Então, a gente não pode permitir um único saber como tido como aquele que é o aceito. Né? Então, a partir dessa ocupação, a gente vai ver um grito político dos movimentos do campo, das tantas pedagogias, e aí a gente vê também o quanto foi a partir dessas lutas, né? Ele sempre fala a palavra luta, está sempre muito presente, né? Lutas e resistências, que foi possível, então, de a gente ter tantas formações acontecendo. Né? A gente tem movimentos negros pressionando por políticas afirmativas de acesso e permanência na universidade, a gente tem as próprias formações interculturais, né? A gente tem as licenciaturas, aí se a gente for trazer aí para a questão da própria UFPE, né? Licenciatura, eu não sei dizer exatamente o nome, mas indígena, né? Que forma, então, as pessoas para a comunidade. Né? Então, essas pessoas não vêm
para beber de um conhecimento que é outro, mas elas são formadas para a própria atuação naquela comunidade, na sua existência, na sua experiência. Eu não tenho nada contra a vivência, não. Só perguntei um dia por que ela falava tanto a vivência. E na pedagogia a palavra vivência era tão valorizada. Foi isso que eu perguntei. Mas estão entendendo que eu estou proibindo a palavra. Não é isso, não. Tá bom. Mas é bom porque aí vai também trazendo, né, esses aspectos. E aí é claro que ele coloca que uma luta que vem adquirindo, eu não me lembro qual é o ano que ele escreve aqui, mas ele já está mais avançado ainda, que vem adquirindo destaque no movimento indígena, quilombola, negro, do campo, por escolas em suas comunidades de origem, pelo direito às suas linguagens, memória, história, cultura e inclusão obrigatória nos currículos, as leis, né, 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que a gente vê que elas ainda não alcançam aquilo que já há quantos anos, quantas décadas atrás, né, colocam os técnicos. Esses aspectos importantes de estarem presentes nos currículos, nas formações, sejam os currículos específicos, ou seja, o geral, né, de todas as pessoas aí na universidade ou para quem vai atuar em outros contextos. Então, é justamente essa pressão, né, histórica pelo acesso e permanência nos espaços que redefinem os aspectos nucleares. Né? A chegada dessa população exige um olhar diferenciado e obriga a docência a repor as bases de viver com a devida centralidade, humanizando e diferenciando esses espaços e a forma de viver. Então, ele coloca que são resistências à destruição material de um viver específico, mas que vai ser considerado como outras possibilidades, como outras alternativas. E aí eu abro mais uma vez para que quem tiver, hoje a gente teve tanta participação, mas se outras pessoas quiserem colocar, né, o que sentiu durante essas exposições, essas falas, eu acho que até depoimentos que a gente teve aqui, que, por favor, fiquem muito à vontade para isso. E aí depois eu vou deixar a bola aí para quando a gente entra nas políticas afirmativas, né, e outras questões que vêm na próxima parte aí de discussão desse livro. Só lembrando aí que, como o Vivi disse, esse livro ele está sendo dividido aí em duas apresentações. A primeira foi agora, feita pela Vivi, e a segunda será na última quinta-feira do mês de julho. Então, quando começaremos a segunda parte do livro, começando pelas questões afirmativas. Não me lembro bem o título do capítulo, Vivi, se você tiver aí. Mas, enfim, página 119, isso eu me lembro perfeitamente. 119, é a afirmação de identidades étnicas e raciais. Isso. Perguntas, comentários, críticas, sugestões, Vivi está à disposição. Alessandra. Boa tarde, né, a todas e todos. Cheguei um pouquinho atrasada, desculpa, Vivi, não consegui, né, assim, assistir inicialmente. Mas, assim, acho que os textos, né, em si, do Miguel Arroyo, eles nos contribuem, sobretudo, até para a gente repensar, né, a forma de que, né, estamos, né, num processo constante de formação, mas também num processo de formar, né, educadores, sobretudo os que estão na docência no ensino superior. E ultimamente, né, assim, desde que se instaurou, né, esse momento, né, nefasto, na qual nós temos vivenciado com essa governança política do bolsonarismo, né, essa chegada ao poder da extrema-direita, e aí esses também são outros sujeitos. E o quanto nós precisamos dialogar com esses outros sujeitos,
E o quanto eu, né, tenho dificuldades de dialogar com esses sujeitos, porque, sobretudo, né, na minha formação, a gente adquiriu esse viés, né, da perspectiva democrática, igualitária, da defesa, né, das minorias. E aí o que fazer, né, isso não é... Não sei nem se a gente vai conseguir uma resposta agora para isso, mas esses também são outros sujeitos. E existiu uma pedagogia que formou esses sujeitos, né? E dentro da nossa universidade há esses sujeitos. E o quanto, né, precisamos também ressignificar. A gente está discutindo em relação, né, aos grupos invisibilizados, aos grupos que são, né, são as minorias, né, a maioria, né, invisibilizadas, sobretudo porque a maioria, nós temos uma população negra, nós temos a maioria das mulheres, e esses grupos ainda são invisibilizados nas políticas públicas, nas falas, nos processos de liderança. Mas o que é que a gente também precisa pensar em relação... Por que eu digo isso? Né? E aí, agora no final, Vivi, não vamos falar das experiências, né? Porque essa semana, né, assim, um jovem que entrou recentemente na universidade, e eu vi que tinha um símbolo da suástica no celular. E ao questioná-lo, né, sobre aquele símbolo, né, ele disse que não fazia referência, né, não tinha nada a ver, né, com o nazismo, e veio com o argumento da liberdade de expressão, né, que esse elemento faz parte, né, de uma cultura, de uma origem religiosa, mas não entende também que existe, sim, um espaço, não um espaço, mas um momento histórico em que aquele símbolo adquiriu um outro significado e traz uma outra conotação. Então, eu fico pensando, a gente está discutindo, olhando, né, assim, a partir de Miguel Arroyo, esses grupos, mas o que também tem sido feito em relação, né, a esses extremismos, né, o que também são os outros sujeitos e que a gente também precisa dialogar, né, inseri-los e reconstruir esses processos dessas outras pedagogias para esses grupos também. Obrigada. E é uma coisa difícil de fazer, viu? É muito difícil, assim, porque, de qualquer sorte, a gente foi formado e forjado, né? Ontem eu estava assistindo um programa muito cultural, a novela das 6. E na novela tem uma normalista negra que passa no concurso, mas é tirada do concurso e o argumento é defeito de cor. E aí mostra na novela as formas, as táticas de empoderamento e as táticas que muitas mulheres, muitos negros, muitos subalternizados foram adquirindo ao longo da história, né? Que ao contrário de estratégia aí, que só quem tem estratégia é quem pode, né? Mas tática é aquele que não pode, é aquele sujeito inferior, isso nos moldes de Sertor. E aí mostra todo o caminho que ela faz, né? Desde contactar, entrar em contato com a sua rede de relacionamento, que pede a um, que pede a outro, que chega na secretária da escola, que consegue, de maneira ilícita, a prova dela, que está lá dizendo defeito de cor, ela, por sua vez, convoca a imprensa, tem um amigo que vai ajudá-la a fazer esse périplo, e, ao fim, ela consegue a vaga na escola normal. E depois, aí ela diz bem assim, ó, aí ela, no meio termo, arranja um namorado e diz a seguinte frase que me chamou muita atenção ontem, isso. Ela disse, eu vou ter que ir para casa mais cedo, porque eu não preparei as minhas aulas, não preparei todas as minhas aulas do semestre. Eu digo, hoje em dia, sim, como é que a gente diria essa frase? Eu vou preparar todas as minhas aulas do semestre, né? A gente desconsidera as experiências que vão ser colocadas ali, porque, assim, o que é que eu acredito que a aula é autoral?
e não é uma coisa que deve ser tratada como qualquer como um trabalho qualquer, né? Um trabalho exaustivo qualquer. Porque na nossa autoria, hoje, em pleno século XXI, a gente se vale das experiências para a gente reconfigurar a nossa aula. No máximo, a gente tem um ponto de partida, a gente tem um ponto de pauta na aula. Mas não dá para a gente dizer que a aula termina de uma forma pré-estabelecida. Não dá mais para isso. Porque senão a gente desconsidera os sujeitos, a gente desconsidera as experiências, desconsidera as especificidades e desconsidera os outros. E aí o professor adquire novamente aquela figura, antes da educação nova, de detentor de todos os poderes, de todos os saberes, e o aluno entra lá como ouvinte, né? E muitos dos nossos alunos se põem apenas e tão somente como ouvintes, outros não. Por outro lado, também tem aqueles outros que, no afã de dizer, olha, eu tenho o meu espaço, eu quero ser ouvido, acaba não ouvindo e não dando espaço para o outro. Então, hoje, dar aula é uma engenharia fenomenal, pelo menos para aqueles que querem ouvir as experiências dos outros, né? Aqueles que fazem o jogo da cintura, ou então que teoriza, eu acho que é mais simples, e não estou dizendo que está errado, não, porque, assim, às vezes a gente foi formado de uma forma e é muito difícil não levar essa forma, né, adiante. Então, assim, isso tudo, a novela me fez pensar, e eu passei ainda uns 10, 15 minutos perguntando, isso não dá para fazer mais hoje. Tudo bem, a novela dos anos 30, 40, né? Mas hoje, quando o professor, quando a representação que vai para a mídia sobre esse espaço da escola, que é público, que tem que ser entendido como um espaço público, né? Ou seja, que todos têm direito não só a de estar no lugar, mas a compor e fazer o lugar, a gente não considera isso. A representação o professor vai se organizar, vai fazer o plano de aula, vai fazer o conteúdo programático. A única coisa que a gente não pode mudar é a ementa, porque isso é feito a partir de uma reforma, em tese, ouvindo várias vozes, né? Mas também a gente dá a aula do jeito que a gente acha conveniente, porque nem sempre, às vezes, um assunto é mais pertinente àquela turma do que outro, e assim a gente vai adaptando as nossas experiências. Isso tudo para dizer que hoje o professor, para além de ser mediador, de transmitir conhecimento, de construir conhecimento em sala de aula, ele também tem que se dar conta dessa arquitetura, engenharia do ser e formar-se, forjar-se, constituir-se professor e professore em sala de aula. Enfim, falei demais, desculpa aí. Rai, mas é isso. E, assim, Alessandra, eu fico também sempre questionando muito esse aspecto, quando a gente fala que a gente tem que dialogar com o outro, né? Mas quando aquele outro, o diálogo que o outro tem, a palavra que o outro usa, não é aquela que a gente concorda, né? Mas a gente não pode fazer o oposto, né? A gente não pode inverter e dizer, eu só vou escutar aquilo que também é, então é muito difícil. Agora, existem alguns aspectos, existem algumas situações que a gente precisa também mostrar que quando vem, por vezes, com esse discurso de que eu preciso respeitar a liberdade de expressão, existem coisas que não são aceitas, que são inaceitáveis. A gente precisa trazer, por exemplo, na Alemanha, se você fizer apologia a qualquer aspecto do nazismo, as pessoas vão ser presas. Então, a gente precisa... Aqui, em tese, aqui também. Ontem foi preso um no campo de futebol, num jogo aí, né, que eu não me lembro qual foi. Bem em tese, né, Rai? Bem em tese mesmo. Não, o rapaz foi preso, né? Agora, se produção, se a gente denuncia, se tem coragem de fazer o enfrentamento, se é viável fazer o enfrentamento, porque também tem o efeito colateral, aí é um outro... Mas em tese também é crime, né? Em tese. Então, aí realmente vem isso, né? Mas a justificativa, a minha liberdade, eu quero olhar pelo outro, mas existem aspectos que não tem outro lado para olhar, né? Porque é inaceitável. Então, é conflituoso mesmo, assim, é difícil. E a gente vai viver agora muita coisa aí que vai nos deixar em saia justa, né? Como agir, principalmente no espaço público que a gente está. E de onde a gente está falando. É isso, gente. Eu acho que a gente chegou aí o tempo. Agradeço muito, muito mesmo.
Olha, temos... Que atenção ele, Catarina. Ó, e só para constar aí... Ele queria ver vocês, ele queria que vocês vissem ele aparecer aqui. Só que agora veio É Theo Otales. Esse aqui é Theo. Fala com o pessoal. Oi, Theo. Theo só está querendo a mãe. Que é a atenção da mãe, né? Que fique registrado aí, já que a Alessandra registrou, que essas palavras aí que eu não gosto, é apenas quando elas são repetidas muitas vezes. E elas tiram o significado de outras palavras, ou elas estreitam muito o pensamento. É por isso que eu tenho dificuldade em ouvi-las. Muitas vezes. É uma questão muito importante. Na mesma frase. Não é que eu tenho área, não. Isso é uma questão importante. Mas eu já disse que eu tenho trauma com essa palavra. É uma questão traumática. Eu estou ficando agora também. Coisa ruim pega, Viviane, boa que não pega. Mas, enfim, gente, e não tendo nenhuma colocação aqui, eu agradeço demais, né, a apresentação da professora Viviane, vulgo Vivi, né, que acho que trouxe aqui os elementos para a gente pensar, tanto é que trouxe muitas discussões, descobrimos aqui o novo Iuro, né, com essa nova roupa, com esse novo discurso mais empoderado, mais epistêmico, mais teórico e também a partir de um lugar. Parabéns, Yuri. E aí tivemos as contribuições também, tanto de Carol, que está chegando agora no grupo, né? Obrigado, Carol, por ter aceitado o convite. Joana e Isabela, que estiveram aqui caladinha, mas eu sei que estão aí do outro lado. A Alessandra, que também colaborou. André, Marcelo e Raabe ficaram caladinhos. Catarina, que está aí se dividindo. Então, assim, Maria, que está com enxaqueca, mas está aí forte e fixe também colaborando. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. E acho que agora, né, não sei se o nosso próximo encontro ele será presencial ou virtual. A gente ainda tem que decidir isso, né? Eu gosto da forma virtual porque a gente também produz conteúdo para o nosso canal no YouTube. Mas Yuri sabe tudo, diz que a gente também, uma vez presencial, pode ser gravado e depois colocado dentro do YouTube. Então, eu acho que a gente tem aí um mês a mais, né, para a gente decidir se o próximo será presencial ou online. Mas agradeço demais. Eu posso só fazer uma sugestão? Por favor. Eu acho que, de alguma maneira, assim, a gente tem entrado nessa cultura do remote e permanecido em coisas que talvez a gente precise resgatar, sabe? A gente voltou às aulas presenciais, eu acho que a gente deveria criar a cultura também de voltar às reuniões presenciais, os grupos de estudo presenciais, porque a gente está criando... Gente, desculpa ser interrompido nessa reunião, mas é uma pergunta muito séria. Se eu compro um bichinho de estimação para ele, né? Então, assim, eu fico pensando que nos encontros presenciais a gente tem outros ganhos, sabe, Rai? Então, a minha sugestão fica para que a gente volte o grupo presencialmente. Eu sei que todos nós nos acostumamos na pandemia a fazer um esforço de fazer coisas ao mesmo tempo. E a gente precisa voltar a fazer uma coisa por vez. Concordo plenamente, Catarina, porque eu ando assim, sabe, assoviando, chupando cana, e isso não está me fazendo bem. Não está me fazendo bem. Mas, assim, votamos agora ou a gente decide isso a posteriori? Posso parar de gravar agora, né? Por favor. E aí eu quero responder para a Catarina que ela deve comprar um bichinho de estimação.